Eu tenho a honra, como testemunha de acusação, de ser voz de milhões de brasileiros e brasileiras, expressar aqui inicialmente o meu respeito, a minha solidariedade a todos aqueles que perderam seus entes queridos, familiares, amigos, e dizer que isso tudo foi resultado de um conjunto de ações criminosas cometidas pelo presidente da República e seu governo. O Brasil, apesar de possuir apenas 2,7% da população mundial, tornou-se epicentro da pandemia, totalizando 11% dos óbitos em todo o mundo. Tivemos mais de 665 mil mortes. E no início da pandemia, quando o Imperial College de Londres fazia uma previsão de que no Brasil poderiam morrer 500 mil pessoas, nós vimos muitos integrantes do governo e até mesmo outras pessoas que davam suporte ao governo dizerem que aquilo era um absurdo. Pois bem, nós ultrapassamos aquela fatídica previsão. E segundo diversos estudos realizados posteriormente, particularmente pelo ex-reitor da Universidade Federal de Pelotas, o professor Elau, dessas 665 mil mortes, aproximadamente 495 mil poderiam ter sido evitadas se o governo adotasse as medidas indicadas pela Organização Mundial de Saúde, entre elas as medidas de prevenção, mas também a vacinação no tempo possível e adequado no nosso país. O presidente Bolsonaro caracterizou a sua postura nessa pandemia por uma visão negacionista, que negava a gravidade da situação, que negava os riscos que ela impunha e que negava o fato de ser uma doença de extrema característica letal. Teve um posicionamento em termos internacionais de absoluta falta de solidariedade, especialmente com os países mais pobres, quando orientou a diplomacia do nosso país a rejeitar a proposição apresentada pela Índia, de modo geral pelos componentes do BRICS, de nós não termos o respeito às patentes, ao acordo de TRIPS, pelo menos nesse período da pandemia, para a garantia das vacinas. Não é? Pelo fato de o Brasil ter feito acordos de transferência de tecnologia, já tinha a condição de produzir a vacina, mas essa posição até hoje é um impedimento para que alguns países mais pobres possam ter acesso a essas vacinas. Com isso, promoveu um isolamento brutal do nosso país em termos internacionais, transformando o Brasil num verdadeiro pária da diplomacia mundial. Adotou uma tese criminosa, provada pelo CPDISA e pelos integrantes da Faculdade de Ciência de Saúde Pública da USP, com a adoção da tese de enfrentamento à pandemia por intermédio do contágio rápido e intenso que levaria ao que se chama imunidade coletiva ou imunidade de rebanho, com o agravamento de que a terminologia dos veterinários para imunidade de rebanho não prescinde de vacina, enquanto que a concepção desse governo era atingir essa imunidade simplesmente pelo contágio direto. E foi muito difícil para todos nós que compunhamos a CPI acreditar que fosse possível que um representante do povo, alguém que foi eleito para governar um país, adotasse uma estratégia como essa. Mas esse trabalho científico, que examinou mais de 3 mil documentos, além de fazer análise de discurso do presidente da República e de integrantes do governo, é absolutamente convincente em demonstrar que a principal estratégia do governo
seguindo orientações do chamado gabinete paralelo, formado por pseudocientistas que defendiam essa tese, foi, de fato, a política implementada pelo governo federal. E foi por essa razão que o governo procurou sabotar todas as medidas adequadas adotadas por estados e municípios, que iam desde medidas de prevenção, como o fechamento das atividades econômicas, a utilização de máscara, a realização de testagem, e chegou, inclusive, a recorrer ao Supremo Tribunal Federal para impedir que estados e municípios fizessem aquilo que o governo se recusou a fazer, coordenar um trabalho de enfrentamento à pandemia. E mais grave, utilizou a decisão do Supremo, que cumpriu a Constituição, garantindo o direito de estados e municípios a adotarem medidas como essas, para se justificar diante da população brasileira e de seus apoiadores de que não pôde fazer nada para enfrentar a pandemia, porque teria sido impedido pelo Supremo Tribunal Federal. Na verdade, a grande preocupação desse governo o tempo inteiro foi a de que as consequências econômicas da pandemia e das medidas de prevenção não prejudicassem politicamente esse governo. E, por isso, adotou essa estratégia, que se manifestou também do ponto de vista econômico, quando o governo atrasou a implementação do auxílio emergencial que foi garantido pelo Congresso Nacional. Foi quando o governo adotou, inversamente ao que prevê a Constituição brasileira, um pacto positivo entre os entes da federação, e o governo adotou o que nós estamos rotulando como federalismo de confrontação, para impedir que governos estaduais e prefeituras pudessem fazer aquilo que era a sua obrigação para impedir a propagação da doença no nosso país. O governo, pelo fato de não ter cumprido seu papel na aquisição, na coordenação, na compra de equipamentos de proteção individual, respiradores, medicamentos para intubação, oxigênio, e provocando desabastecimentos e mortes, terminou por comprometer não só a quantidade de vidas ceifadas na população, mas nos próprios profissionais de saúde. O Brasil, proporcionalmente, foi o país onde mais profissionais de saúde foram contaminados e morreram pela Covid-19. Além de ter promovido no Brasil a chamada guerra das vacinas, por razões ideológicas, por exemplo, sabotando a aquisição da vacina Coronavac, produzida em associação existente entre o Instituto Butantan e um laboratório chinês, e que foram boicotadas e atacadas e desqualificadas pelo presidente da República. Pelo atraso na aquisição de vacinas que já estavam sendo utilizadas no mundo inteiro, entre elas a vacina da companhia Pfizer, que chegou a dirigir ao governo brasileiro mais de 80 e-mails oferecendo as vacinas e que foram solenemente ignorados pelo Ministério da Saúde e pelo senhor presidente da República. Ao lado disso, o governo desinformou quando minimizou o impacto da Covid-19, quando tentou fazer campanhas para desmobilizar as ações de implementação de medidas preventivas, quando difundiu a notícia falsa de que havia um chamado kit Covid que poderia atuar na prevenção e na cura da doença, quando, na verdade, esses medicamentos comprovadamente, não é que não há comprovação de que eles possam atuar contra a Covid, mas há comprovação de que não atuam
e que produzem efeitos colaterais graves, o chamado kit Covid. O governo que sonegou informações à população, que obrigou os órgãos da imprensa a se consorciarem para divulgar o número de casos e de mortes diários, que o governo queria maquiar para impedir que a população tomasse consciência da gravidade da situação. Um governo que se omitiu tanto na realização de campanhas para divulgação de medidas de prevenção, simples como o uso da máscara, como não fez nenhuma campanha que difundisse a necessidade da vacinação. Pelo contrário, o que nós vimos nesse filme de terror que foi divulgado no início dessa sessão foi um presidente da República apregoando os danos que a vacina poderia causar. Além de um governo que apoiou e patrocinou experiências macabras, como as que foram feitas pela operadora de planos de saúde denominada Prevent Senior, que levou à morte de centenas de pessoas pelo uso inadequado de experiências sem autorização das vítimas e nem de seus familiares, e a utilização desenfreada desse kit Covid, inclusive com assédio moral aos profissionais que se recusassem a fazê-los. Não é? Por último, quero ressaltar aqui, a CPI indiciou o presidente da República ou qualificou o presidente da República por vários crimes, entre eles por incorrer em crime no artigo 267, parágrafo 1º, a contribuição para a epidemia com morte. No artigo 268 do caput, infração de medida sanitária preventiva. No artigo 283, charlatanismo, infração de medida sanitária por alardear a cura da Covid-19 com o uso de medicamentos do kit Covid. Artigo 286 do Código Penal, incitação ao crime por estímulo à população para não adoção de medidas preventivas de isolamento. No artigo do Código Penal 298, falsificação de documento particular para tentar vender a ideia de que o Tribunal de Contas da União estava favorável a uma mudança na contagem dos casos de mortos. E, por último, só para concluir, meu tempo já acabou, nós fizemos o encaminhamento desse relatório a inúmeras instituições. E eu queria destacar aqui a absoluta, total e completa omissão da Procuradoria-Geral da República, no sentido de prosseguir as investigações no que concerne às denúncias que foram feitas em relação ao presidente da República e a outras pessoas com direito a foro especial no Supremo Tribunal Federal. Muito obrigado, desculpe por ter extrapolado o tempo.